O ser é. Mas o que Parmênides quis dizer com esta frase? A frase "o ser é" de Parmênides é um dos pilares da filosofia ocidental e expressa uma ideia revolucionária para sua época, que moldou profundamente o pensamento da escola eleática e o conceito de monismo. Vamos detalhar um pouco mais, mas antes se inscreva no canal Semanário do Pensamento e ajude a filosofia a crescer ainda mais na web. O ser é a proposição fundamental de Parmênides. Para Parmênides, que viveu por volta do século V a.C. em Eleia, no sul atualmente da Itália, o ser é tudo o que existe, o que pode ser pensado e o que é real. A sua famosa proposição, o ser é e o não ser não é, ou simplesmente o ser é, carrega implicações profundas, como a impossibilidade do não ser. O ponto central é que o não ser ou o nada não pode existir. Se o nada existisse, ele seria algo, o que é uma contradição. Portanto, só o ser pode ser. Em segundo, a unidade e imutabilidade do ser. Se o não ser não existe, então o ser não pode ter começado a existir, pois teria vindo do nada. Nem pode deixar de existir, pois se tornaria nada. Consequentemente, o ser é eterno, ingênito, imperecível. Além disso, se o ser não pode mudar, pois mudar implicaria que ele se tornasse algo que ele não é, ou seja, não ser em relação ao que era antes, ele deve ser imutável. E se o ser não pode ter partes separadas por um não ser, um vazio no caso, ele deve ser uno e indivisível. Terceiro, a perfeição e plenitude. O ser é completo, contínuo, sem lacunas, é esférico, metaforicamente, simbolizando sua perfeição e homogeneidade em todas as direções. E a verdade da razão versus a ilusão dos sentidos. Parmênides distingue dois caminhos para o conhecimento. O primeiro seria o caminho da verdade, ou logos. É o caminho da razão, da lógica, que leva à compreensão de que o ser é uno, eterno e imutável. Este é o único caminho válido para o conhecimento. E o caminho da opinião, dosha, é o caminho dos sentidos que nos mostra um mundo de multiplicidade, mudança, nascimento e morte. Para Parmênides, o que os sentidos percebem é ilusório, uma mera aparência que contradiz a verdade da razão. Em suma, o ser é significa que a realidade fundamental é uma entidade única, eterna, indivisível, imutável e plena, que só pode ser apreendida pela razão. A ilustração do pensamento da escola eleática. A escola eleática, fundada por Parmênides, defendia fervorosamente as consequências de o ser é. Como a negação do movimento, se o ser é uno e pleno, o movimento seria impossível. Para haver movimento, algo teria que se mover para um lugar onde não é, o que contradiz a existência apenas do ser. Zenão de Eleia, discípulo de Parmênides, criou famosos paradoxos, como o de Aquiles e a tartaruga, para demonstrar a impossibilidade lógica do movimento. A negação da multiplicidade. Se o ser é uno, não pode haver múltiplos seres. A ideia de que existem muitas coisas diferentes no mundo é uma ilusão dos sentidos. A negação da gênese e da corrupção. Se o ser é eterno e imperecível, não pode haver nascimento nem morte. O que percebemos como nascimento ou morte é apenas uma transformação superficial das aparências e não da essência do ser. E a valorização do racionalismo. A escola eleática foi um dos primeiros e mais radicais exemplos de racionalismo na filosofia, colocando a razão como a única fonte de verdade em oposição à experiência sensorial. O monismo na filosofia de Parmênides. A filosofia de Parmênides é um exemplo clássico de monismo. E o que é monismo? Em filosofia, monismo é a crença de que a realidade fundamental consiste em uma única substância, princípio ou entidade. Em contraste, o dualismo postula duas substâncias, como mente e corpo, e o pluralismo muitas. Monismo eleático. Parmênides defende o monismo radical, onde o ser é a única realidade existente. Não há distinção entre mente e matéria, nem entre diferentes tipos de existência. Tudo que existe é uma manifestação ou aspecto desse único e indivisível ser. A multiplicidade e a mudança que percebemos no mundo são apenas ilusões superficiais que obscurecem a verdade monista fundamental. Assim, a frase "o ser é" não é apenas uma afirmação sobre a existência, mas um manifesto filosófico que estabelece a primazia da razão, a imutabilidade e unidade da realidade e a ilusão do mundo sensível, configurando o monismo característico da escola de Parmênides. Essa ideia teve impacto duradouro, influenciando pensadores como Platão na sua teoria das formas e muitos outros na história da metafísica. E você, o que acha do ser? Concorda com Parmênides?
Se inscreva no canal Semanário do Pensamento e ajude essas questões a chegarem a mais gente na rede. Se o vídeo for legal para você, deixe o like e compartilhe. Muito obrigado!